Abra sua Bíblia comigo, rapidamente, no livro de Êxodo. E eu peço que você tome algumas notas, marque na sua Bíblia. Sugiro que você leia o Êxodo para você compreender a partir do capítulo 31. Eu não vou ter tempo para isso, mas eu vou ler em Êxodo, capítulo 33, verso 11. E eu queria muito que você prestasse atenção ao que Deus vai falar nessa noite, nesses minutos que me restam. Êxodo, capítulo 33, verso 11. Então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face. Então, Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face. Como quem conversa com o seu amigo. Depois, Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Josué, filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Volta comigo para o verso 1 do capítulo 33. Vai, sobe deste lugar, tu e o povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que prometi, com juramento, grave bem isso aqui, com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando, eu a darei à tua descendência. Enviarei adiante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. E eu, contudo, não subirei no meio de ti, porque és povo insubordinável, de dura cerviz. E caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Essa palavra é uma palavra forte porque vai falar de um homem chamado Moisés, mas eu tenho procurado a estudar o que tem levado ou levou alguns homens de Deus permanecerem inabaláveis. Porque quando eu olho para esse tempo, eu tenho tido dificuldade de compreender por que as pessoas têm aberto mão tão rápido. Aberto mão da casa de Deus, aberto mão de uma vida cristã, aberto mão de sonhos, aberto mão de objetivos. E o Espírito, durante esses dias, ele tem falado comigo acerca da epístola de Tiago. E se você for ler a epístola de Tiago toda, até o capítulo 5, você vai entender o que é verdadeiramente ser um cristão. Eu te desafio a fazer isso. Amanhã, você vai gastar aí uns 20 minutos máximo, ou uns 40 se você quiser anotar algumas coisas. Mas você vai descobrir o segredo de alguns homens de Deus. A realidade é que hoje as pessoas, elas pagam muito porque elas querem descobrir os segredos, e os segredos estão nos lugares mais acessíveis. E a epístola de Tiago vai mostrar isso. E quando eu começo a ler, antes da gente falar sobre Moisés, você vai ler Tiago no capítulo 1, verso 2, você vai ler o seguinte. Tiago mal começa essa epístola, e eu falei, gente, mas ele não dá nem um boa noite, nem um bom dia, ele já começa assim, pá! Curto, reto, objetivo. Ele faz ali uma saudação rápida, e automaticamente
Abre aí, bote aí, Sirlane, por favor. Tiago 1. Isso, 1. Olha como é que ele começa. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, ou meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a esperança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus que a todos conseguem liberalmente com grande alegria. Percebe que Tiago, ele mal fala a quem ele está se referindo e ele já automaticamente diz, olha, considerem motivo de grande alegria, ou de grande júbilo, ou de grande felicidade, meus irmãos, o fato de vocês passarem por, não uma aflição, não duas, ele diz, o fato de passardes diversas, várias, muitas, num determinado tamanho magnífico, grandioso, diversas provações. Por quê? Porque essas provações, elas vão proporcionar a vocês uma prova, a fé. E quando a fé for colocada à prova, você vai perceber através da perseverança a oportunidade de crescer. Tiago nos mostra isso. E se você parar para olhar, Policarpo, lembra que eu preguei sobre ele? Nas igrejas de Apocalipse. Se você parar para olhar João, Pedro, tantos discípulos e apóstolos que foram mortos, assim como Tiago foi morto, apedrejado. Tiago, o irmão de Jesus, foi morto, apedrejado. Esse diz, sede perseverantes, celebrai, ou seja, celebre, festeje as provações. Eu fiquei alguns minutos parada, atônita, porque essa semana o Espírito Santo falou comigo, leia a epístola de Tiago toda, eu quero falar algo com você. E eu disse, meu Deus, como alguém consegue ter motivo de grande, não está dizendo uma alegria, ou a alegria, ou está dizendo grande alegria. Sempre que passarem por qualquer tipo de provação, qualquer dá uma condição a muitas coisas, a muitas áreas. Você vai entender por que eu estou falando isso. Se você continuar, você vai ver, capítulo 2, verso 23, o mesmo Tiago dizendo, e aconteceu exatamente como as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado de amigo de Deus. E eu começo aqui a fazer com que a sua mente comece a pensar igual a minha pensou. Eu disse, Abraão foi amigo de Deus. Moisés foi um homem que Deus falou com ele face a face. Tiago foi um homem que jubilou, que jubilava, que celebrava as provações. Quem eu sou? Quem eu sou diante das provações? Ou quem eu me torno? Ou quem eu demonstro que sou? Ou aonde as provações estão me levando? Você vai entender. E eu disse, Deus, por que Abraão foi chamado amigo de Deus?
Por que ele foi chamado teu amigo? Por que Moisés não foi chamado? E não foi citado por Tiago? Mas Abraão foi. O Espírito Santo falou comigo, leia o verso 21. Fé, mais obra. Eu disse, fé e obra? Ora, não foi Abraão nosso pai na fé? Justificado por obras? Quando ofereceu seu próprio Isaque, filho, sobre o altar? Fé, para entregar seu filho. Obra, agiu em pegar o menino e colocar no altar. Esse homem que teve fé e obra foi chamado de amigo de Deus. Mas, se você for continuar lendo, você vai descobrir que fé Abraão teve para acreditar no que foi dito e ação para entregar o seu único filho diante de uma provação árdua, dura, devastadora, que era entregar o seu único filho no altar de quem prometeu e agora estava tirando. Confiar em Deus quando Ele diz que dá. Confiar em Deus quando Ele diz que toma. Confiar em Deus quando Ele diz que abre. Confiar em Deus quando Ele fecha. Confiar em Deus quando Ele cura. Confiar em Deus quando Ele recolhe. Confiar em Deus quando o dinheiro chega na conta. Confiar em Deus quando não tem dinheiro. Confiar em Deus quando as nossas perguntas não são respondidas. Confiar em Deus quando Ele faz. Confiar em Deus quando Ele não faz. Confiar em Deus quando Ele expande. Confiar em Deus quando mirra. Confiar em Deus quando Ele diz para nós o que nós não queríamos ouvir. Confiar em Deus. Não sei como você chegou aqui. Não sei se eu consigo pregar essa palavra toda. Mas o Abba, o meu Abba, Ele tem me levado a um nível na presença dEle. Ainda que seja indispensável para algumas questões, eu quero te dizer, quem é você? Quem você é? Como está a tua vida de intimidade com o teu Abba? Deixa-me te falar uma coisa, que o Espírito me falou há alguns anos. Ele disse para mim, Michele, quem entra na minha presença, não entra para ouvir, Danilo, acerca da vida do outro, entra para ouvir acerca da sua própria vida. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu entro na intimidade dEle com Ele, mais Ele fala o que de pior há em mim. Sabe o que talvez o Senhor está dizendo hoje para mim, para você? Você não tem entendido o que é aprovação. Você tem achado que a minha provação é uma rejeição. E provações fazem parte do aperfeiçoamento para cristãos que precisam conhecer a verdadeira verdade. Se você é alguém que está chateado, amargurado, entristecido com algumas provações, essa palavra é para você. Se você não tem entendido algumas áreas que você tem entrado, eu quero te dizer, cuidado, porque Deus só prova quem Ele quer aperfeiçoar.
O dia que você parar de ser provado, acredite, você parou de ser alguém especial. Não porque Deus te abandonou, mas foi porque Ele descobriu que você prefere viver uma vida sem Ele do que com Ele. Estar com Ele é viver uma vida de constante esmerilhamento. E quando eu vejo Tiago, eu entendo e eu descubro algo poderoso, porque para Deus, você diz que o ama quando você o obedece. E você diz que o honra quando você é fiel. Diz que ama a Deus, mas não obedece. Diz que ama a Deus, mas não tem coragem de obedecer os mínimos detalhes. Quem é Deus para você? Vai apertar essa palavra para você. E aí, eu entendo isso a partir de Tiago. Entendo essa visão. Caio aqui em Moisés. Vejo um homem poderoso. Um homem de milagre. Um homem que, pelas mãos de Moisés, pelas mãos de Moisés, pelas mãos de Moisés, leia o capítulo de Êxodo. Você vai ver que Moisés era o cara. Moisés era aquele que falava. E o céu correspondia. E eu vejo um Moisés que houve uma instrução. Capítulo 31, você vai ver que Deus dá um dom a um camarada para ele servir a obra. Olha, Deus disse, olha as coisas que Deus falava para Moisés. Deus falava no ouvido de Moisés. Deus chegou para Moisés no capítulo 31 e disse assim, olha, Moisés, eu fiz que ficasse pleno de espírito, pleno do espírito de Deus, em sabedoria e entendimento, e também, Moisés, de capacidade artística. Olha o que Deus está falando para Moisés. Eu chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu fiz que esse cara ficasse pleno de espírito, em sabedoria, entendimento e capacidade artística. Isso aqui vai para aqueles que acham que a igreja não desenvolve ninguém. Que tudo que você recebe aqui não é para aqui. Ele disse, sabe por que eu dei Moisés para Bezalel? Para ele desenhar e executar os trabalhos em ouro, prata e bronze, Moisés. Eu dei esse dom para ele executar na minha construção, Moisés. Moisés, eu dei para ele trabalhar com arte, cultura de pedras, para entalhar madeira e realizar todo tipo de obra artesanal. Moisés, quem era Bezalel? Bezalel até chegar aqui não era nada, Moisés. Moisés, Bezalel acha que a inteligência que ele tem é porque ele é o cara. Não, Bezalel. Eu dei a ele, Moisés, dei sabedoria. Não dei só sabedoria, Moisés, eu dei entendimento. E dei mais, Moisés, dei a ele capacidade artística. Não sei se você vai entender, mas eu quero te dizer uma coisa. Todos aqueles que se aproximam de Deus ouvem mistérios de Deus. Mistérios que não são para mudar a vida de outros. Mistérios que são para mudar as suas próprias vidas. Sabe por que a igreja está cheio
de reprodutores de palavra, frustrados, porque reproduzem e não recebem palavras para impactar as suas próprias vidas. Ouvem, mas não têm a capacidade de obedecer na mesma proporção que escuta. E Deus está dizendo para essa igreja hoje, como em Tiago, sedes não apenas ouvintes, mas praticantes. Porque é tempo de uma igreja que não apenas escute, mas uma igreja que decida praticar o que ouve. Porque é tempo de uma obediência radical, de uma obediência absoluta e de uma obediência que não venha comprometer o seu destino. Você pode fazer tudo dentro da igreja e ter um destino altamente prejudicado. Por quê? Porque esteve no mesmo ambiente que Deus, mas nunca ouviu o que Deus lhe disse. Essa palavra é uma palavra que vai te pegar. Sabe qual é o tema dela? Trate o desgaste antes que ele te mate. Estudando sobre Moisés, eu vejo algo terrível. Em Êxodo capítulo 32, e isso tudo eu quero falar para você de um homem que, face a face, Deus falava com ele. Capítulo 32 de Êxodo, você vai ver antes que Moisés, ele sobe o monte para ouvir, para buscar instruções. E o povo fica com Arão. E Moisés lá em cima, na plenitude da presença de Deus, Moisés recebendo as instruções e as tábuas. Em um dado momento, o próprio Deus, escute, leia isso, capítulo 32. O próprio Deus diz para Moisés: olha, Moisés, desce rápido. Por quê? Porque lá embaixo, eu estou aqui te dando as coordenadas contra práticas de idolatria, e lá embaixo, olha, Moisés estava aqui, Moisés estava com Deus, Deus estava dando coordenadas acerca das ordens que deveriam então a partir dali serem praticadas. Deus interrompe a pauta e diz: desce logo. Por quê? Porque lá eles construíram um bezerro, eles estão fazendo um alarido lá embaixo, e eu preciso que você volte para resolver essa questão, que o povo está empolvoroso. Moisés desce. Presta bem atenção nisso aqui. Quando Moisés desce no capítulo 32, verso 19, Moisés é tomado por uma ira. E Moisés pega as tábuas e ele quebra. Pá! Quando ele quebra as tábuas, eu me choquei, porque eu disse: Deus, como ele quebra o que o Senhor escreveu? Que nível de intimidade é essa de um homem que não escreve? Tu escreveu, foi escrito pelos dedos de Deus. Eu não me pergunta isso, mas eu viajo, eu imagino uma cena apoteótica acontecendo lá em cima. Um trovão, porque era assim que Deus tratava com Moisés, raios, relâmpagos. Eu imagino uma cena desse nível, até mais. Escritas. O cara desce e quebra. E aí falei com o Senhor, Senhor, o que é isso? Como? O Senhor disse para mim: Michele, a resposta é uma: a aliança já estava corrompida. Então, não existe aliança de uma parte só. Moisés quebra, porque a aliança lá embaixo já tinha sido quebrada.
As tábuas eram só tábuas. Preste bem atenção aqui. Ensinamentos são só ensinamentos corruptíveis se não forem práticas. Moisés dá uma lição e ele diz: olha, Deus falou, mas não adianta o que Deus fala se não é praticado por quem escuta. Não existe relacionamento de uma única parte, ou ambas as partes se relacionam, ou não existe relacionamento. Moisés, está tudo certo, te autorizo, quebra! Porque você não quebra a minha palavra. A minha palavra é quebrada por quem não pratica. Vai se expandir mais. Deus estava dando a ordem. E no monte eles estavam lá embaixo já quebrando. Isso aqui vai piorar. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? O coração já estava corrompido diante dos planos de Deus. A realidade é que não adiantaria apenas Moisés descer para mostrar o que Deus disse, se o coração do povo nunca esteve com o que Deus disse. O texto ainda vai mais fundo. E isso aqui é muito forte. Porque quando Moisés some, o que eles fazem? Eles criam um bezerro de ouro. E aí, o Espírito Santo, ele é profundo demais em dizer o seguinte: sabe por quê que eles criam um bezerro de ouro? Porque, na realidade, as raízes da idolatria ainda não haviam sido arrancadas. Eles tinham saído do Egito, eles estavam fora do Egito, mas as raízes da idolatria ainda estavam dentro deles. Porque a realidade não era apenas o que o Egito proporcionou, mas a base que o Egito deu. E tem muita gente que está dentro da igreja, está enfiado na igreja, com roupa de igreja, com cara de igreja, com jeitinho de crente, com vestimenta de crente, mas as raízes da idolatria nunca saíram de dentro dos seus corações. A realidade é que o paganismo nunca abandonou. Por isso nós estamos vivendo uma era de pessoas que estão dentro da igreja, mas a igreja nunca esteve dentro deles. Estamos dentro de uma era de pessoas que não se convertem. Não é porque elas não aceitaram Jesus apenas, mas é porque na realidade elas aceitaram Jesus e colocaram Jesus em qualquer lugar dentro delas. Elas não permitiram que Jesus entrasse para mexer nas suas raízes. E existem pessoas dentro da igreja que precisam hoje de permitir que as suas raízes sejam tratadas em uma profundidade maior. Hoje é uma noite em que a igreja deve falar: quem é o bezerro de ouro que eu idolatrei? A realidade vai piorar. Eles não tinham Deus como Senhor, eles tinham Moisés como um ídolo, eles tinham Moisés como o fazedor de milagres, eles tinham Moisés como o Moisés milagreiro. Por isso, quando o Moisés milagreiro sai de cena, levantemos um besouro, bezerro, quem vai fazer milagres para nós? O nosso bezerro de ouro morreu, o nosso bezerro de ouro subiu. Aonde está o bezerro? É por isso que a igreja está diante de uma fragilidade, porque tem muitos bezerros de ouro em cima do altar. A igreja precisa de bezerros de ouros? Não, só que o problema é que pessoas saem do mundo sem abrir mão da idolatria, não aprenderam a abrir mão do paganismo, precisam de alguém para idolatrar, precisam de alguém para elevar, precisam de alguém para colocar no lugar de Deus. Deus não tem sido senhor de muitas pessoas, senhores das suas vidas. Senhoras e senhores, nessa noite eu vos chamo a atenção a revistarem as suas vidas e procurarem quem é o bezerro de ouro que precisa ser derrubado.
Procure teu bezerro. Procure o teu bezerro. Ou procure o seu Moisés. A culpa não era de Moisés. A culpa era de um povo que ainda não tinha sido tratado nas suas bases. Quem era o Deus deles? Deus ou Moisés? Quem é o seu Deus? Seu dinheiro? Quem é o seu Deus? Seu ego? Quem é o seu Deus? Seu trabalho? Quem é o seu Deus? Quem está ocupando o lugar? O amor que você tem por alguém que está acima, até mesmo do seu autocuidado? Quem você tem colocado no lugar da sua vida? Quem tem ocupado o centro do teu coração? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? A mentira? Quem é o seu Deus? Você tem coragem de dizer hoje, Yahvé, vasculhe as minhas raízes? Veja se tu encontra aqui nas minhas bases algumas áreas de idolatria. E eu te dou permissão a arrancar o milagreiro que está aqui. Arrancar aquele que eu gosto de ouvir para ver se ele vai profetizar para mim. Quem é o seu Moisés milagreiro? É quem? Aquela pessoa que você quer ouvir dela uma profecia? Quem é o seu Moisés milagreiro? Quem é? Quem é? O horóscopo que você gosta de ver todos os dias? Quem é? Quem é? O seu signo? Quem é? Deus está aqui, quem é? Quem é? Procure o seu ídolo hoje. Ache o seu ídolo hoje. Se você não entender isso, você vai viver uma vida caminhando na igreja, mas nunca sem usufruir os benefícios máximos da glória de Deus. E o Espírito me falou algo tremendo. Ele disse, Michele, você até anda e vive a sua vida, mas se você for insubordinável aos mandamentos, ou aos meus mandamentos, você até irá, mas você irá sem mim. Tem muita gente que está andando, mas Deus já deixou de ir com ele há muito tempo. Você até anda e vive a sua vida. Agora para você. Foi na minha pessoa, agora para você. Você até anda e vive a sua vida. Bota Êxodo 33, 3, por favor. Você até anda a sua vida. Você até anda e vive a sua vida. Mas se você for insubordinável aos mandamentos dele, você até irá, mas irá sem ele. Tem muita gente que está em emprego sem ele. Deus disse, não entra. Deus disse, fique em casa agora, nesse tempo. Deus disse, não persista nesse relacionamento. Deus disse, para aí no meio do caminho. E você disse, eu vou fazer do meu jeito. Aí Deus está dizendo para você assim, ó, sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu, contudo, não subirei no meio de ti. Porquanto és um povo insubordinável e de dura cerviz. E caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Deus está dizendo, não posso ir com um insubordinável, porque caminhar do lado de um insubordinável, eu mesmo posso o exterminar. Vim aqui te chocar mais uma vez. Isso aqui não é um evangelho de água pelos tornozelos. Isso aqui é um evangelho de águas profundas.
Vamos parar com essa mentira de que tudo é o diabo. Tem coisa que não é o diabo. Tem coisa que é Deus. Deus tirou a mão. Deus está deixando você roer o toco. Deus está dizendo: não vou contigo. Deus está dizendo: não estou com você nessa. Deus está dizendo: você escolheu essa vida, então vá sozinho. Não tenha a minha presença. E não me chame, porque se eu for eu te mato. Vocês entendem por que os antigos diziam? Ou vai ou desce para o leito. Eles não tiravam coisa da cabeça. Isso não é um evangelho fatídico, matador. Não, é porque os antigos liam a Bíblia e essa igreja não lê. Essa geração não lê. Existem coisas que Deus permite e não é o diabo. Ei, eu não vim aqui hoje massagear você. Eu vim aqui te dizer o seguinte: aprenda a ser um cristão resistente e não supervalorizar o diabo, porque ele não pode mexer aonde Deus não autoriza. Você precisa entender nele quem está na sua vida, quem está proporcionando esse momento que você está vivendo. Deus ou o diabo? Eu preciso que você entenda essa palavra, porque Deus quer libertar você. Deus veio aqui hoje com uma resposta para dizer para você: isso aí não é o diabo não. Você está achando que o diabo entrou? Não tem nada de diabo. Se o diabo entrasse, você não resistiria. Se o diabo entrasse, você não aguentaria. Não é o diabo não, sou eu. Eu toquei o alarido para te chamar para o lugar da conversa. Eu permiti algumas coisas para te aproximar para um relacionamento face a face comigo. Há quanto tempo você não tinha coragem de olhar nos meus olhos, só para minhas mãos? Igreja, olhe para os olhos, não só para as mãos. Ele é uma pessoa. Ele não é um fazedor de coisas. Ele é um ser que tem sentimento, que tem olhos, que tem coração, que tem ouvido. Deus é, Evangelho de João, capítulo 1, e o verbo se fez carne, e o verbo teve pernas, o verbo tem coração, o verbo tem sentimento. Escute, isso vai te chocar. É por isso que a inteligência artificial está com pressa. Porque tudo que a inteligência artificial não consegue é ter sentimento. Então, qual é a máxima, ou o máximo desse tempo? A inteligência artificial. Levar pessoas a caminharem como a inteligência artificial se movimenta. Ela não sente e não vai permitir que você sinta. Ela não tem emoções e ela não vai permitir que você tenha. Por isso nós estamos diante de uma geração tão fria, porque isso é reflexo de uma mente lavada pela inteligência artificial. O errado se tornou certo. O errado se tornou certo, porque a inteligência artificial não tem sentimento. A inteligência artificial não ama. A inteligência artificial não sente. A inteligência artificial não sabe o que você sente pela sua esposa, não sabe o que você sente pelo seu marido, não sabe o que você sente pelos seus filhos, não sabe o que você sente pela sua família. Então ela vai lutar para destruir o que ela nunca vai poder ter. E eu vim aqui te dizer o seguinte: não seja insubordinado. Porque se você não for insubordinável, você tem a presença daquele que vai falar no teu ouvido, você tem a presença daquele que vai instruir, você tem a presença daquele que vai fazer com que você perceba. Então, usufrua daquilo que é bom, mas não se torne um robô. Não se torne um robô. A igreja desse tempo virou um ciborgue. A igreja desse tempo virou um ciborgue. A igreja não está entendendo o que a mente pensa. A igreja não está entendendo o que o coração sente, porque a igreja tem caminhado como um ciborgue e
De onde você tirou isso? A dura cerviz. O que nós lemos? Esse povo é um povo de dura cerviz. Coluna. Cervical, lá em cima. Cervical. Então, quando a palavra diz, esse povo se tornou um povo de dura cerviz, a palavra está dizendo que essa região, que é a cervical, que faz parte da sua coluna, perdeu esse movimento. A palavra está dizendo, olha Moisés, esse povo é um povo de cervical que não se dobra. Quem esteve no seminário aqui? Lembra? Que foi dito? Muro das Lamentações. O que eles estão dizendo? Senhor, pode acender a luz? Senhor, nós não somos um povo de dura cerviz. Nós nos dobramos. Nós nos rendemos. Nós levantamos a cabeça para te adorar. Nós também baixamos a nossa cabeça para te ouvir em obediência. Moisés, olha, esse povo é um povo que não tem jeito. A cervical está atrofiada. Cervical atrofiada. Ou é quebrada, ou é operada. Cervical atrofiada. Ou é quebrada, ou é operada. Eu vim aqui por essa palavra te dar um alerta. Escolha o que você quer. Cervical operada ou cervical quebrada. Mas Deus está dizendo para a igreja do Brasil, não perco a minha noiva mais. Ou a minha noiva vai ter a cervical operada, ou vai ter a cervical quebrada. É noite de libertação. É noite de você dizer, Deus, me socorre. Não deixa nenhum dia mais estar na tua casa, na minha casa, com a cervical endurecida. Cervical aleijada não inclina a cabeça para ninguém. Cervical quebrada não baixa a guarda para ninguém. Só olha de cima para baixo. Para a esposa, para o esposo, para as autoridades constituídas, para Deus. Minha cervical é dura demais. Não me dobro. Ninguém me dobra. E aí, deixe-me te falar o seguinte. Você está dizendo. E o que significa isso, profeta? Cervical. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, significa alguém ser teimoso, difícil de ensinar. Eu não sou coluna cervical endurecida. Não? Deixe-me ver o tanto que você está disponível para ser ensinável. E os ensinamentos não são o que você sabe. Ensinamentos são contramão do que sabemos. Se você é alguém que não aceita ensinamentos contrários ao que você acredita, eu quero te dizer, você não é ensinável. Você é um adaptador de conceitos. Eu adapto isso na minha vida. Eu ajusto isso na sua vida. Cervical dura.
Pede a Deus transplante, pede a Deus para quebrar, ou pede a Deus para organizar, operar, porque há uma palavra de Deus para você. A palavra teimosia significa andar para trás. O teimoso de cervical dura dá um passo para frente e dá 10 para trás. Teimosia, 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 teimosia. Ele pensa que ele está andando, mas ele está andando de costas para o propósito de Deus. E Deus hoje está dando uma palavra de instrução para essa igreja. Pare agora. Pare agora. Por quê? Porque isso aqui é muito forte. Eu perguntei algo a Deus. Eu disse: Deus, por que em Êxodo 33:11 tu conversa face a face com Moisés? Olha bem isso aqui. Eu falei: por que tu conversa com ele face a face? E em Êxodo 33:20, Moisés não pode ver a tua face. E aqui eu termino, não tenho tempo mais. Eu vejo um Deus que em Êxodo 33, verso 11, fala face a face. Desce na tenda. E eu vejo um Deus, em Êxodo 33:20, que Moisés não pode ver a face dele, dito pelo mesmo. Entrei em parafuso. E aí o Espírito Santo me trouxe algo poderoso. Ele disse: Michele, o relacionamento diário, presta atenção aqui, eu já estou terminando. O relacionamento diário te permite ser amigo de Deus e desfrutar das orientações e da presença dele. Ali, o texto diz que Moisés era amigo de Deus. Deus descia, Deus vinha. E ele tratava algumas coisas, porque na pessoa de amigo, Deus tratava com Moisés, face a face. E quando você olha, você percebe Moisés pedindo: Deus, Êxodo 33, deixa eu ver a tua glória, porque eu te vejo como um amigo, mas agora eu quero mais, quero ver a tua glória. Eu te tenho em um nível, mas eu quero te ter em uma camada mais profunda. Ele disse: tudo bem, olha, Moisés, a minha face você não pode ver, mas eu vou permitir que a minha glória seja vista por uma fenda. Eu vou te cobrir com a minha mão, porque eu protejo, porque eu cuido, porque eu guardo, porque eu preservo. Moisés, eu vou te cobrir. Quando a minha glória passar, eu vou permitir que você olhe da fenda. Por quê? Porque você não pode me ver. Se você me ver, o que vai acontecer? Você vai morrer. Porque ninguém pode me ver, ninguém pode ver a minha face glorificada. Tu pode ver uma camada minha, Moisés, mas existe outra que não dá. A minha glória não se pode ver com essa facilidade. E aí eu falei: meu Deus. E o Espírito Santo falou comigo: olha, a obediência, ela te permite a contemplar a glória sem ser morto. Isso aqui era algo muito profundo que eu não vou ter tempo. Por que tem gente que está morrendo? Porque está pedindo para ver a glória? Porque está acessando a glória sem a cobertura. Entra em um ambiente,
vê a glória, mas não tem a cobertura. Estão morrendo. Usufruem da presença, mas morrem do lado de fora. Vocês estão entendendo? Por que está acontecendo tanto testemunho? A capa caiu. Estão acessando uma camada sem a mão de Deus. E a palavra hoje é: existem muitas pessoas que estão indo sem a presença. Lembra que eu falei? Se a minha presença for, é possível que eu extermine. Se a minha presença estiver, eu preservo, porque sou mão de cobertura. Sabe o que a gente precisa? É que quando a glória de Deus passar na nossa casa, estejamos guardados debaixo da mão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, entendeu o Salmo 91 agora? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esconderijo, fenda da rocha. Aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente, ele descansará. Ele preserva, ele guarda, ele cuida. E o Eterno falou algo poderoso comigo. Ele disse para mim: Michele, sabe qual foi o problema de Moisés, que não foi o problema de Abraão? Abraão foi obediente, se tornou meu amigo e não permitiu que o desgaste fosse a área que o levasse para longe da minha presença. E o Espírito me disse, quando você lê Deuteronômio, capítulo 34, verso 7, você descobre a chave que eu fecho essa palavra. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Presta bem atenção nessa frase aqui, ó. Sua vista ainda era precisa e ele ainda demonstrava muito vigor ao andar. O povo de Israel chorou a morte de Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias. Foi o tempo de luto e lamento por Moisés. O povo, presta atenção e agora eu fecho, chorou 30 dias o luto, mas o povo não orou para Deus reverter a sentença. Sabe o que levou Moisés a isso? Eu entendo por esse texto que não era a hora da morte de Moisés. Com 120 anos tinha boa visão e bom vigor. O que matou Moisés? O que matou Moisés foi o desgaste. Sabe o que está matando o ministério, casamento, relacionamento familiar? Desgaste. Moisés entrou num nível de desgaste tão grande que o povo não interrompeu o período do seu fim, mas Moisés interrompeu quando disse: Deus, vou matar esse povo de dura cerviz. Deixa uma lição: não se interrompa, não interrompa quando Deus disser que vai fazer algo. Deus está querendo dar a você um alívio para o desgaste que você está vivendo. Talvez se Moisés, pastor Elaine, não tivesse interrompido quando Deus disse: deixa eu matar. Você está dizendo o quê? Que Deus queria matar? Não, eu estou dizendo que Deus queria exterminar um povo de dura cerviz. Um povo idólatra. Um povo que tinha a idolatria no seu DNA. E não mudou, porque nenhum deles entraram, apenas Josué e Caleb. O que eu entendo que esse povo todo não foi Deus que matou, eles se mataram. Deus disse: eu queria abreviar o tempo, Moisés, para você entrar na terra prometida. Mas o que te matou, Moisés, não fui eu.
o que te matou, Moisés. Você não perdeu para o diabo, Moisés. Você não perdeu para o povo, Moisés. Você perdeu para o desgaste. Tem gente que está perdendo para o desgaste. Eu ouvi o brado do Senhor dizendo: trata o desgaste rápido. Não subestime o desgaste. Porque o desgaste está acabando com o ministério, o desgaste está acabando com vida, saúde emocional, o desgaste está acabando com relacionamento. Não subestime o desgaste. E aí, olha o que significa essa palavra desgaste. Essa palavra desgaste, ela tem um significado muito grandioso. Desgaste significa gastar a pouco e pouco, corroendo por fricção. O que é isso, profeta? Ou por atrito. Sabe aquele desgaste? Ó, todo dia isso aqui, ó. Isso aqui, ó. O Senhor está dizendo, é o que está adoecendo a minha noiva. Isso aqui, ó, é o que está fazendo a minha noiva tomar remédio de ansiedade. Isso aqui, ó, é o que está fazendo com que pessoas abram mão de um chamado. Isso aqui, ó, é o que está fazendo com que casamentos, divórcios, sabe o que é isso? Estão subestimando. Lembra? Eu disse esses dias nos meus stories o seguinte: o diabo não tem nenhuma pretensão em lutar com você no campo espiritual. Por quê? Porque no campo espiritual, ele sabe que você tem a Bíblia, ele sabe que você tem as ferramentas. O diabo te leva para lutar no campo emocional, porque ele sabe onde ele te pega. Se ele te leva para o campo que te desgasta, ele te mata. Ele não te mata porque ele é um ser espiritual. Ele te mata porque ele te leva para um campo que ele sabe que você até conhece, mas você não domina. Deus está aqui hoje por essa palavra dizendo para você: custe o que custar, faça o rompimento, pare de esfregamento, pare de frixar, pare com essa fricção, pare com isso. Isso vai acabar com o teu casamento, isso vai acabar com o teu relacionamento, isso vai acabar com a tua saúde emocional. Faça força, olha, faça força. Olha, há uma ordem de Deus aqui. Sabe por quê? Para você não perder a sua vida tão jovem. Moisés era jovem? Não, mas a Bíblia diz que ele tinha boa visão e bom vigor físico. Eu entendo que ele tinha saúde demais para entrar na terra prometida, mas não valeu a pena se desgastar por quem não o amava. Existem relacionamentos que não vale a pena você se desgastar. Vou repetir: existem relacionamentos que não vale a pena você se desgastar. Você vai se desgastar por pessoas e você não vai mudar pessoas. Você vai se desgastar por ambientes e você não vai mudar ambientes. Sabe por quê? Porque essas decidiram ser. Então preserve a sua boa visão, preserve o seu bom condicionamento físico, porque você tem muita promessa para viver. Não vale a pena discutir com sogra, não vale a pena discutir com genro, não vale a pena discutir no quintal, não vale a pena ir para a rede social. Eu vi ontem isso em um filme, eu anotei. Quer acabar com o seu inimigo? Não repita o que o seu inimigo está fazendo. Não seja igual a ele e você vai matá-lo. Tudo que as pessoas querem é que você se torne como eles. Tudo que as pessoas querem é trazer você para o campo que eles sabem que vão te matar, para fazer como Jael fez. Mas eu vim aqui te dizer, hoje há uma palavra de Deus. Trate o desgaste, faça com que os corpos que estão em atrito se separem, tome fôlego, vá para outro lugar, recupere a moral, recupere a psique, recupere a alma, cicatrize o coração, abaixe a cabeça, dobre a sua coluna, se necessário for, ande com a sua cabeça flexionada, porque isso não é sinônimo de perdedor, isso é o sinônimo de alguém que entendeu que quando você abaixa a cabeça, você está dizendo: Deus, eu sou totalmente dependente de Ti, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, eu não dou mais um passo com a minha certeza
cervical de pé. Se necessário for, eu ando arriado. Se necessário for, eu ando de cabeça baixa. Porque eu entendi que quando eu baixo a minha cabeça diante da tua presença, tu levanta os meus joelhos. Eu nunca vi ninguém que dobra os joelhos ficar de joelhos prostrado apenas. Eu vim aqui te dizer, quando você dobra o joelho na terra, você levanta Deus do trono. Levanta a sua cabeça hoje. Acabemos com o desgaste. Acabemos. É hora de colocar um ponto final no que está desgastando a sua casa, no que está desgastando a sua família. Vamos começar a colocar o inimigo para fora. Diga a Deus, tem uma terra que emana leite e mel. Eu não vou deixar a herança sem que eu usufrua dela. Não, Senhor, não é egoísmo. Eu mereço. Eu te tenho como amigo. Deus disse para Moisés, Moisés, quando a minha glória passar, eu vou deixar você contemplar as minhas costas, mas você não vai ver o meu rosto. Moisés, você viu a minha face como seu amigo, mas eu não posso mostrar para você a minha face como Deus, porque não adianta obedecer até uma medida. Você precisa obedecer na totalidade. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. É uma pena que nem todo mundo conseguiu entrar no espírito dessa palavra. Mas onde ela chegar, no tempo em que ela chegar, nas regiões em que ela chegar, ela vai afetar condições. Hoje, a mulher encurvada, entende a passagem? A mulher encurvada tinha um espírito. A mulher encurvada, pessoas que não conseguem fazer movimento na sua cervical, têm espíritos malignos introduzidos pelo espírito de orgulho. Então nessa noite, por essa palavra eu vim te dizer, há dois limites. Não consegue se curvar? Espírito. Não consegue se erguer? Espírito. E há uma palavra para você nessa igreja. Chegou a noite da sua libertação. Chegou a noite da sua libertação.